Quantos amam a sua família? Então, nesse mês, nós vamos ser desafiados por Deus a estarmos trabalhando em direção à nossa casa, à nossa família, estar protegendo a nossa família, amando mais a nossa família, ouvindo o que Deus tem para a nossa família. Então, estaremos aqui no mês de maio todo, todos os cultos com essa temática, família movida pela fé. Cada culto um tema diferente, não sei se tem a arte aí com os temas, mas cada culto um tema diferente, uma proposta de Deus através da sua palavra, para um posicionamento num tempo como esse, para um olhar mais assertivo sobre a nossa família, para uma preocupação santa, irmãos, através do nosso coração em relação à nossa casa, em relação à nossa família, sobre o nosso casamento, sobre criação de filhos, sobre a importância da mesa, sobre a importância de finanças saudáveis. Então, será um mês muito importante, e eu quero desafiar você a estar presente aqui nos cultos. Aquilo que acontece, irmãos, aqui presencial não se repete, e o nosso melhor culto é sempre o próximo culto. Se você vê hoje, você precisa criar sempre expectativa que o próximo culto vai ser melhor ainda, o próximo culto vai ser mais de Deus ainda, o próximo culto eu não posso ir sozinho, eu preciso levar mais alguém, o próximo culto eu preciso levar mais uma família. Vamos fazer um grande movimento, amém, esse mês de maio, de resgate de famílias, amém? Tenho certeza que você conhece uma família que está passando por um problema, um casamento que está em crise, filhos que estão perdidos, desviados. Então esse é o momento de a gente se mover como igreja, de a gente estar orando por essas famílias e convidando essas famílias, ou elas virem para cá, ou você levar a igreja até elas. Quero desafiar a entrarmos em casas nesse mês de maio, a estabelecermos casas de paz, a fazermos um grande movimento em direção às famílias. Esse é o tempo, amém? E o Senhor requer de mim, de você, exatamente essa missão, de nós irmos e levarmos o Evangelho às famílias. Então, todo esse mês, essa igreja estará voltada nesse propósito, nesse princípio, e eu quero contar com você para que isso se torne algo muito poderoso. E vamos, está aí a temática, amém? Olha os temas aí dos 9 cultos que teremos no mês de maio, tá? Domingo e quinta-feira. Então, olha, fé que estabelece fundamentos, fé que gera obediência, fé que ensina a próxima geração, fé que enfrenta crises, fé que restaura relacionamentos, fé que persevera nas dificuldades, fé que promove unidade, fé que deixa legado e fé que vive o amor verdadeiro. Então vai ser bênção, amém? Amém? Você está comigo aqui? Vai ser bênção, vai ser poderoso e eu quero estar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje eu quero começar trazendo uma primeira mensagem. Eu sei que o tempo está avançado, nós temos 20 minutos, é um desafio para mim pregar em 20 minutos, irmão. Confesso a você, mas eu vou tentar, amém? Tá bom? Não fique rindo não, amém? Você crê não? Vou surpreender gente hoje aqui que fica aí, ó. Você diz assim, eu creio, não crê nada, irmão, no seu coração está dizendo aí, duvido o pastor pregar em 20 minutos. Mas hoje eu vou pregar em 20 minutos, amém? Bota 20 minutos para mim aí, filho. E ora por mim, tá bom? Fica orando aí. Josué capítulo 24, se você pode, abre sua Bíblia, Josué 24. Quero começar com o tema fé que estabelece fundamentos. Fé que estabelece fundamentos. Nada melhor do que uma família movida pela fé, é uma família que tem fundamentos. E a gente vai pensar um pouquinho sobre essa história, dessa família, desse homem que se posiciona em relação a tudo para anunciar que a sua casa tem fundamentos. Josué 24, nós vamos ler do verso 14 ao 18. A Bíblia diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviram, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos declarar juntos isso aqui? Quanto a mim, diga assim, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos dizer mais uma vez? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu a Josué: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses.
pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é nosso Deus. Vamos terminar dizendo isso? Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Irmãos, nós vamos pensar juntos hoje sobre um nível de fé que estabelece fundamentos na nossa vida. Um nível de fé necessário para uma geração como essa. Não é uma fé apenas falada, mas uma fé praticada. Uma fé que cria e que gera e que estabelece fundamentos nas nossas vidas. O que nos sustenta não é a nossa palavra. O que nos sustenta não é a nossa vontade. O que nos sustenta não são nossos sentimentos. O que nos sustenta são a nossa base, é a fundamentação da nossa vida, são as nossas decisões. A vida dessa família aqui, a qual Josué é o protagonista, esse homem, é importante você saber que Josué, ele não faz uma declaração que se tornou a declaração mais conhecida, talvez, da Bíblia, quando se trata de família. Quem não sabe esse versículo de cor? Quem nunca ouviu esse versículo dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Tem em todos os lugares, você vai encontrar em vários quadros, você vai encontrar em várias camisas. Mas essa declaração, irmãos, ela não foi em um momento fácil, porque é muito bom quando tudo está dando certo, quando o casamento está mil maravilhas, quando a conta bancária está no verde, a gente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando as coisas vão bem, quando está tudo fluindo, quando está todo mundo saudável, quando não tem crise, quando não tem problema, é muito fácil alguém dizer aqui dentro desse ambiente, dessas paredes, no ambiente de louvor, de glória, de presença: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é importante você saber que o contexto dito aqui por esse homem chamado Josué não era um ambiente fácil, não foi um ambiente tão favorável assim. Josué faz isso nos seus últimos dias de vida, 110 anos, já de idade avançada, uma história marcada, irmãos, por dores profundas, uma história marcada por perdas. Josué tinha perdido tantas pessoas, uma história marcada por responsabilidades esmagadoras na sua vida, desafios constantes. Mas aquele homem tinha um propósito no seu coração: honrar e servir a Deus com a sua vida. Aquele homem não nasceu livre. Josué nasceu no Egito, debaixo de um jugo de escravidão. Josué nasceu lá no Egito, quando o povo estava lá sendo escravo de Faraó. Ali nasce esse jovem que foi criado debaixo desse jugo, sofrendo porque era escravo. Josué, irmãos, ele viu Deus começar a movimentar um nível de libertação. Josué participou da multidão que saiu com Moisés, através de uma perseguição das 10 pragas. Josué viu Deus livrar, Josué viu Deus abrir o mar vermelho, Josué viu Moisés no meio do deserto, irmãos, está na presença de Deus. Josué, ele contemplou muitas experiências sofridas na sua vida, mas isso tornou ele um homem de propósito. Nós precisamos aprender a olhar para as dificuldades e delas tirarmos um propósito de Deus para nossas vidas. Isso é o que torna essa declaração tão poderosa e inspiradora para as famílias até hoje. Aqui nessas palavras existia um propósito que fazia aquele jovem que tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar, tinha tudo para não perseverar, porque os dias eram difíceis, os problemas eram reais, mas ele vai lá e declara que: eu não sei vocês, mas eu decido junto com a minha família de servir ao Senhor. Ou seja, o propósito dele fez ele vencer as dores. Apesar de tudo, da escravidão, do deserto, dos lutos que Josué superou, das guerras, das traições, da solidão, da velhice, Josué manteve o foco na presença do Senhor.
Seu propósito de servir e honrar a Deus, não com ele só, mas acima de tudo com a sua família. Isso é inspirador para um tempo como esse. Essa realidade tornou-se maior do que todas as dores. Ele não amargou, ele não murmurou, ele não desistiu, ele não entregou a sua casa, a sua família à idolatria, ele não entregou a sua família ao sistema corrompido, ele não entregou a sua família para servir aos ídolos, para servir a outros deuses estranhos. Josué lutou pela sua casa, Josué lutou pela sua família, Josué pagou um preço de vida para ver a sua casa vencer, para ver a sua casa prevalecer. Deus quer levantar Josués nesse tempo. Deus quer levantar você como um Josué na sua casa, como um Josué na sua história da sua geração. Josué podia ter dito: irmãos, já sofri demais, eu mereço agora descansar. Eu já fiz tudo o que eu podia, mas agora 110 anos não tenho mais o que fazer. Em vez disso, irmãos, ele diz para todos ouvirem: depois de tudo que Deus fez por mim, depois de tudo que Deus fez pelo meu povo, quem sou eu para negar o poder de Deus? Eu e a minha casa serviremos até o último dia ao Senhor. Essa declaração não foi fruto de uma vida fácil, mas de uma vida cheia de provações. Por isso essa frase, esse versículo tem um peso, tem uma importância, tem uma realidade espiritual poderosa na nossa direção, porque fala sobre realidades que eu e você enfrentamos e vivemos. Mas como está nossas declarações? Como está nossa decisão? Como está nossa posição? Será que nós estamos realmente olhando para a crise, dizendo assim: eu e a minha casa vamos servir a Deus até o último dia, até Jesus voltar, não importa se está tudo bem, não importa se está tudo mal, nós tomamos uma decisão e vamos seguir firmes nessa decisão. As dores, os desafios são grandes, mas quando o propósito é de servir a Deus, nós venceremos, irmãos. Josué não fica com essa declaração só para dentro de casa, essa declaração é da porta para fora também. Porque é muito fácil da porta para dentro eu dizer: a minha família está tudo bem, quando eu fecho a porta. Mas o que o Senhor requer de mim e de você é que essa declaração seja da porta para fora. É muito fácil, como eu disse, quando a gente fecha essas portas aqui dentro, a gente dizer que Deus é o Senhor da minha vida, que Deus é o maravilhoso, que Deus é tudo para mim. Mas o desafio é quando a gente sai por essas portas. É na segunda-feira de manhã, é quando as contas chegam, é quando os problemas batem na porta. Deus quer ouvir de você, meu irmão e minha irmã, a mesma declaração que Josué fez. Porque Josué desafia o povo agora, e nos desafia hoje também, a construir a família e a vida sobre o alicerce eterno. Qual é o alicerce? Temor a Deus, serviço ao reino. Temor a Deus, serviço ao reino de Deus. Esse é o alicerce que sustenta qualquer casa. Fundamentos ruins produzem lares frágeis, irmãos. Não deixe a sua casa ser construída com um fundamento frágil. Não deixe o seu casamento em cima de um fundamento frágil. Não deixe a criação dos seus filhos estarem sobre um fundamento frágil. Porque fundamentos frágeis não sustentam a crise, não mantém a casa de pé. Nós precisamos investir na nossa fundamentação. Você está comigo? Amém? Amém? Toda a história de Josué foi investir na fundamentação da sua vida e da sua família. O que a gente aprende aqui? Primeiro, que quando a gente decide crer, a fé, irmãos, a fé que sustenta, a fé que gera, estabelece fundamentos, é a fé que exige de mim e de você uma escolha. A fé exige algo de mim e de você. A fé espera algo de mim e de você. Josué diz para o povo: temei ao Senhor, lançai fora os deuses dos seus antepassados, escolhei hoje a quem vocês realmente servem. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, Deus está falando com alguma família aqui nessa noite. Está na hora de você escolher a quem realmente você serve. Está na hora de você deixar claro para o mundo
quem sua família serve. Está na hora de você deixar muito nítido para todos que te acompanham, quem você serve. Josué diz, a quem vocês escolhem servir? Josué estava dizendo, é sobre uma fé que faz escolha. Quem você serve finalmente? Porque uma coisa eu sei, quem não serve a Deus, serve ao mundo. Quem não serve a Deus, serve a um sistema. Quem não serve a Deus, serve ao seu ego. Quem não serve a Deus, serve ao dinheiro. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Quem não serve a Deus, serve a qualquer outra coisa. Josué diz, a quem vocês escolhem servir? Fé faz escolhas. Amém? A gente precisa deixar nossas escolhas serem feitas pela nossa fé. Quem serve a Deus por escolha, não se compromete com qualquer coisa. É só você olhar para o exemplo de Noé e a sua casa. Noé viveu no meio de uma geração extremamente corrompida. Uma geração em que as pessoas não estavam nem aí para Deus. Semelhante à geração que a gente vive. Mas Deus falou com aquele homem, dizendo assim, Noé, você se levante para salvar a sua família. Se levante para salvar a sua geração. É o que Deus está falando para você aqui, meu irmão e minha irmã. Não tem nada perdido. Deus está dizendo, se levante para salvar a sua família. Se levante para salvar a sua geração. Escolha hoje servir a Deus. E quem serve a Deus, irmãos, serve com tudo que você tem, com tudo que você é. Noé obedeceu a Deus, servindo a Deus. Construa uma grande embarcação. Noé pega a sua família e diz assim, nós vamos servir a Deus, construindo algo. O que você está construindo com a sua família? O que você e a sua casa estão construindo num tempo como esse? Servir nasce de uma coisa. Diga assim, servir a Deus nasce da gratidão que eu tenho para com Deus. Se você é grato a Deus, quem é que aqui é grato a Deus? Então você deve servir a Deus. Quantos aqui servem a Deus com a sua vida? Sirva inspirado pela gratidão. Sirva inspirado pelo que o Senhor já fez na sua vida. Não pelo que você vai receber. Ninguém aqui nessa igreja serve porque vai receber um salário no final do mês. Ninguém aqui serve porque vai receber uma gratificação, uma promoção de cargo. Não, irmãos, a gente serve porque nós já recebemos tudo que a gente precisava. Naquela cruz o Senhor já nos deu tudo que nós precisávamos. E é por isso que a gente serve, porque todas as vezes que a gente olha para aquela cruz, a gente tem gratidão ao Senhor, que morreu no meu e no seu lugar, que morreu para nos dar vida, para nos libertar do império das trevas. Então, nada mais justo do que a gente oferecer a nossa vida para servir ao Senhor. Mas isso precisa ser claro para a sua casa. Tem gente aqui que serve com excelência a igreja, mas não serve na sua casa. Tem gente aqui que serve muito bem ao seu líder, mas não serve à sua esposa ou ao seu marido. Josué disse, eu e a minha casa. Eu e a minha casa, amém? Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Como eu posso servir com a minha família se eu não sirvo a minha família? Você precisa começar de dentro da sua casa. Amém? Você precisa começar com os seus. Servir com mais amor, com mais carinho, com mais paciência. Servir com mais zelo, com mais apreço, com cuidado. Servir com excelência. Deus está te convidando a gerar algo novo dentro da sua casa, a fazer uma escolha que vai mudar a história da sua família, amém? Que vai mudar a história dos seus filhos. Seus filhos precisam ver você servindo. A fé que estabelece fundamentos começa com uma escolha radical. Josué disse, escolham hoje. Eu decido remover tudo o que compete com Deus no meu coração. Josué disse, vocês vão servir a Deus ou vão servir aos deuses dos seus antepassados?
Hoje Deus está perguntando a você, pergunta essa pessoa que está ao seu lado, Deus está te perguntando hoje, vai lá, balança ela assim, diz assim, hoje Deus está te perguntando, você vai continuar a servir ao seu passado, ou você se posiciona hoje para escolher servir ao Deus do seu futuro? Para de querer ficar vivendo, servir ao teu passado, porque você serve aos teus traumas de infância, você serve aos teus ressentimentos, você serve às pessoas que te marcaram. Não, está na hora de você servir somente a Deus. Olha para Jesus, serve com a tua vida ao Senhor, e você vai ver Deus mudar a sua história. Você pode aplaudir a Ele e dar uma glória a Deus. Aleluia! A fé que estabelece fundamentos, irmãos, se baseia na memória. Diga assim, memória. Diga memória. Diga assim, eu não esquecerei do que o Senhor já fez na minha vida. A pior coisa de uma família é a ingratidão, irmão. A pior coisa dentro de uma casa é a ingratidão. A pior coisa no meio de uma igreja é a ingratidão. O que é a ingratidão se não for a ausência de memória no teu coração? Quem não perde a memória nunca deixa de ser grato. Porque sabe o que Deus já fez, sabe o que você já experimentou na sua casa, na igreja. Josué diz, ei, nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus, pois Ele é o nosso Salvador, pois Ele é aquele que nos ama. Nós serviremos ao Senhor, porque Ele é aquele que nos dá graça e misericórdia, porque Ele perdoa os nossos erros, porque Ele nos inclui na sua missão, porque Ele é bom, porque Ele deu a vida por mim e por você. Josué disse, nós serviremos a Deus, ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele, olha o que Josué diz no verso 16, Ele nos tirou do Egito, fez grandes sinais no meio do deserto, nos guardou por todo o caminho. Uau, irmãos, memória, diga assim, memória. Diga memória. Memória te dá fundamento. Memória te dá fortalecimento na sua fé. Memória reseta os teus ressentimentos. Porque quando vem os sentimentos, você deve trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Jeremias diz, trago à minha memória aquilo que me dá esperança. O que dá esperança? As misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Está na hora de você trazer a sua memória. Tem pessoas que é esquecido demais. Esquece que quando você estava solteiro, você vivia orando, Senhor, me dá uma pessoa para me casar. Deus te deu, irmão, essa bênção aí que está do teu lado, que caminha contigo todos os dias, dorme com você, acorda com você. Aí hoje você fica murmurando, dizendo, Senhor, tu não ouviu minha oração, me desse logo essa bênção que me dá dor de cabeça. Irmão, é porque Deus quer tratar com você. Aí você tem que trazer a tua memória o que Deus começou a fazer. Quando eu atendo casais, eu sempre digo, eu dou um conselho que eu exerço na nossa casa. A gente exerce isso há 30 anos. 30 anos, irmãos, que eu conheci essa mulher. Entrou na minha vida, mudou a minha história. Depois de Jesus, né? 30 anos, sabe o que a gente exercita? Lembra do primeiro dia? Lembra do primeiro encontro? Lembra quando a gente trocou aqueles olhares? Lembra quando eu estava andando, você estava na porta da sua casa, ficou olhando, e aí eu olhava para trás e você estava olhando? Lembra que quando eu fui virar a esquina, que eu dei aquela olhada, você estava olhando, dizendo, olha... Lembra de quando eu fui pedir namoro e ela, depois de 30 dias, ela disse o sim, irmão. E foi prova que eu tive que passar 30 dias esperando por um sim.
e a gente começou a namorar. Lembra que durante 10 anos eu esperei pelo casamento. E ela casou virgem. 10 anos, era prova, irmã, prova, irmã, provação, porque a gente ia namorar, né? A gente ia namorar, e eu dizia, ainda não estava ainda com aquela mente e o coração, e eu dizia, é hoje? Aí ela dizia, ainda não. 10 anos, irmãos, e prova, esperando pelo altar. Lembra que quando a gente estava no altar, o pastor pregando, e eu dizendo a você, chegou o dia, é hoje. 10 anos esperando, irmão. E ela dizia, menino, presta atenção na pregação. Eu dizia, eu estou pensando é depois da pregação. Se você me perguntar o que o pastor falou naquele dia, eu só lembro porque tem a filmagem. Porque eu pegava na mão dela aqui, eu ficava apertando, alisando. Eu dizia, é hoje, é hoje. E eu já tinha ido no hotel, porque eu troquei de roupa lá no quarto do hotel. Eu dizia, tu não sabe o que espera lá. Preparei a cama, e ela dizendo, menino, presta atenção na pregação, e eu dizendo, é hoje, 10 anos esperando, irmão. Todas as vezes que a gente entra em algum contexto de crise, eu sempre digo a ela, lembra, trazer a memória fundamenta a nossa vida, irmão. Traga a sua memória. Às vezes que a gente está tendo casais, eu digo assim, ei, quanto tempo faz que vocês não lembram quando começou? Porque a gente só lembra das partes agora que estão difíceis. E Deus está te convidando, traga a sua memória. Quando começou? Como foi que começou? O que você era capaz de suportar quando começou? Ou vocês vão dizer que começou o namoro e vocês não podiam suportar uma fala, um olhar diferente, uma impaciência. Tudo suportava. Era cheiro para lá, escovava bem o dente, tomava banho quando ia se encontrar. Hoje nem escova os dentes, nem toma banho. Quer namorar suado quando chega da... Não, irmão, tem que fazer, traga a sua... Ei, irmã, deixa eu te dar um conselho, irmã. Quando seu marido chegar suado, quiser intimidade, você... Ei, traga a sua memória aquilo que era no começo. Brincadeiras à parte, mas Deus está falando conosco. Josué disse, ei, tragam a sua memória, porque Deus é aquele que nos tirou do Egito, Deus é aquele que libertou a nossa história, Deus é aquele que nos fez prosperar, Deus é aquele que nos deu livramento, Deus é aquele que faz todas as coisas. Fundamentos sólidos não são construídos por sentimentos de momento, irmão. Tem gente que está querendo construir essa história por sentimentos de momento. Sentimentos vão, sentimentos vêm. Sentimentos é igual a diarreia. Ela vem e ela vai. Não entendi nem o que eu falei. É o tempo, é o tempo. Acabou o tempo. Deus está falando com alguém aqui, amém? Amém? Então diga assim, quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje o Espírito Santo está chamando você aqui, irmão, para olhar para o fundamento da sua história. Preste bem atenção nisso, eu quero terminar aqui. Fundamento é mais importante do que fachada. Nada vale eu querer mostrar que a fachada da minha casa ela é linda e é perfeita, se o fundamento está comprometido. Sabe o que faz uma casa cair? Não é a fachada, é o fundamento. Sabe o que faz um casamento se arruinar? Não é a fachada, é o fundamento. Sabe o que faz os filhos não seguir o caminho da fé? Não é a fachada, é fundamento. Então hoje o Senhor está te convidando a você se posicionar e gerar fundamentos sólidos a partir da sua fé, a partir da sua escolha, a partir da sua memória, a partir do seu comprometimento. Josué disse, sirvamos ao Senhor. Se comprometa, comprometa a sua família em servir a Deus. Comprometa os seus filhos ao altar do Senhor. Escute, lugar de servir é lugar de altar. A sua casa
não pode ser um hotel. A sua casa precisa ser um altar. Tem pessoas que fazem da sua casa um hotel, quando na verdade deveria estar fazendo de um altar. Se eu fizer da minha casa um hotel, meus filhos não serão comprometidos, porque hotel você entra e sai sem compromisso nenhum. Você curte das coisas que tem lá, você usufrui de tudo, você só entra lá para usufruir. Mas altar não, altar é aliança, altar é compromisso, altar é pagar preço, altar é sacrifício, altar é servir, altar é se doar. A sua casa não é um hotel, a sua casa é um altar para o Senhor. Amém? 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 O seu lar não é um hotel, o seu lar é um altar do Senhor. Você entende isso? Então gere a sua família com essa consciência. Repita comigo, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso a 3 pessoas aí perto de você, diga assim: eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para quem está atrás de você, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para o mundo ouvir, diga assim: eu e a minha casa serviremos. Diga para o inferno ouvir, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele?